Olá pessoal, sou Emerson Gomes da TXNOBR e hoje estaremos falando um pouquinho sobre o Server Manager do Windows Server 2012. Estou relembrando um pouquinho como era no 2008. Antigamente, quando nós queríamos, por exemplo, fazer o deployment de uma nova função, seja ela role ou uma feature, nós só conseguimos realizar essa operação no servidor local. O gerenciamento só era possível ser realizado de um servidor por vez, e essas máquinas também tinham que estar no modo online. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer um deployment de uma role específica, a gente tinha que estar instalando servidor por servidor. No Windows Server 2012, isso foi aprimorado. Hoje, ele já te possibilita o gerenciamento de múltiplos servidores e provisionamento de funções em discos virtuais no modo offline também. Então, como seria o cenário? Se você tem vários servidores e gostaria de fazer o deployment, por exemplo, do Hyper-V, da role de Hyper-V nesses servidores, você consegue fazer a partir do repositório central do Server Manager. Explicando um pouquinho sobre o provisionamento de funções em discos virtuais, você pode estar aprimorando o processo de atualizações das suas imagens. Por exemplo, suponhamos que você tenha uma imagem de referência para uma farm de IS, que você utiliza sempre para estar subindo um novo portal. A sua necessidade de negócio requer um novo recurso que não foi viabilizado no primeiro momento. Ao invés de você ter que abrir aquela imagem, refazer todo aquele processo e depois gerar a imagem novamente, você não precisa mais desse processo como um todo. Você consegue fazer o deployment no disco virtual offline e somente isso. Aí também o que a gente tem de mudança é o agrupamento correspondente por funções. Ou seja, em 2008, quando você queria gerenciar as roles presentes em cada servidor, a visualização seria mais ou menos a seguinte: você teria o nome do servidor e as funções, e depois os outros servidores com as funções também correspondentes. No processo de administração, isso acaba se tornando um pouco confuso às vezes e tem um trabalho administrativo maior. No Windows Server 2012, ele consolida essas informações por grupos de servidores, ou seja, se você possui na sua infraestrutura 5 servidores, sendo que 2 deles sejam ADDS, Active Directory Domain Services, você consegue visualizar por grupos. Então, todas as funções, eventos, questões de performance correspondentes àqueles 2 servidores daquele serviço respectivo, você consegue visualizar de forma consolidada. Então, a gente tem vários benefícios para a utilização do Windows Server 2012 no que diz respeito ao gerenciamento através do Server Manager. Entre eles, é o processo que ficou simplificado na configuração de novos servidores, o qual ele possibilita deploy de funções para múltiplos servidores de uma única sua vez. Uma visão única e centralizada de eventos, performance dos servidores, agrupamento de recursos baseado em roles, ou você pode estar customizando também esses grupos a partir de necessidade de negócio, por exemplo, localidades, unidades de negócio e assim por diante. Agora vamos ver um pouquinho do Server Manager na prática. Bem, pessoal, aqui temos a tela inicial de gerenciamento do Server Manager do Windows Server 2012. Através dessa nova console, estaremos gerenciando nossa infraestrutura de forma ágil e centralizada. Como vimos nos slides anteriores, os servidores podem ser gerenciados e administrados a partir de grupos que correspondem a funções, roles, instaladas no Windows Server 2012. Aqui neste meu exemplo, eu tenho apenas um servidor sendo gerenciado através do Server Manager. E nesse servidor eu possuo a role de File and Storage Service e Hyper-V. E aqui ele já te lista como duas roles ativas, Server Group 1 e servers que estão sendo gerenciados apenas um. Então, para a gente estar adicionando novos servidores, basta vir em Manage, Add Servers. Aqui fazemos a busca para qual servidor desejamos adicionar. Selecionamos o servidor. Aguardamos um momento e ele vai estar realizando a atualização da console. Aqui a gente já pode ver que ele atualiza o número de servidores a partir das funções de acordo com o servidor que foi adicionado. E aqui eu tenho novas funções adicionadas, que é o Active Directory Domain Services e o DNS. Então, selecionando esses grupos, nós já podemos partir para os servidores presentes naquele grupo. Então, o servidor DCSRV01, eu possuo a funcionalidade de ADDS. E aqui eu posso estar verificando se o meu Windows está ativo, qual foi a data de último update para o Server Manager
e se o contador de performance está ativo. Bastante interessante essa função. A partir dela que nós conseguimos validar, por exemplo, um threshold de CPU, se ele atingiu um número elevado, para estar verificando a saúde do hardware do nosso servidor. Então, a partir dessa console também a gente consegue ver os eventos do servidor correspondente, os serviços que estão sendo executados, os status de cada um, o Best Practice Analyzer, que a gente pode estar executando também para validar as práticas encomendadas para cada role, questões de performance e as features e roles que são instalados nesses meus servidores. Aqui, aos servers eu tenho todos os servidores que estão sendo gerenciados. Uma coisa bastante interessante presente no Server Manager é a administração contextual. O que seria isso? Então eu tenho aqui meu servidor, controlador de domínio, e quando eu seleciono com o botão direito, notem que eu tenho algumas funções correspondentes ao gerenciamento desse meu controlador de domínio. Então, tenho ferramentas de diagnóstico e gerenciamento que auxiliam na administração apenas no meu Active Directory. Se eu selecionar esse meu outro host aqui, a gente pode ver que você não tem todas aquelas funções, apenas a função correspondente do gerenciamento do Hyper-V. Então isso aqui acaba agilizando bastante no gerenciamento. Então você quer fazer uma tarefa, você não precisa estar logando num servidor remoto para estar executando algumas tarefas. Agiliza bastante aí o dia a dia dos administradores. E aqui também a gente pode ter outras funções bastante interessantes, como conectar no Computer Management ou fazer acesso remoto via Remote Desktop. Aqui nós também podemos startar a performance. Então, aqui ele já também vai poder estar medindo a performance do meu servidor. Aqui mais embaixo. A gente pode estar configurando os alertas. Então, aqui o CPU, quanto que ele vai estar utilizando. Então, se eu quiser aumentar, colocar para 90% ou memória. Então, eu posso estar utilizando aqui e configurando da melhor maneira possível. Em Tools, nós temos aí algumas configurações também, opções de ferramentas que nós podemos estar utilizando. E aqui também, em Manage, nós podemos verificar algumas configurações do próprio Server Manager. Então, de quanto tempo ele vai estar atualizando as informações, né? E se ele vai ser executado no instante do logon do servidor. E aqui a gente também pode validar as notificações. Então, quando a gente está realizando alguma configuração correspondente nos servidores, ele vai listando aqui para a gente se tem alguma outra configuração pendente e assim por diante. Aqui a gente também tem a opção de criar novos grupos para estar fazendo o gerenciamento. Então, se você deseja, por exemplo, criar um grupo São Paulo e listar apenas os servidores de São Paulo, você pode estar fazendo isso daí também. Então acaba agilizando no processo e na organização da sua infraestrutura. Bem, pessoal, essa foi a visão inicial do Server Manager presente no Windows Server 2012. Espero que vocês tenham gostado e utilizem para automatização e gerenciamento do seu ambiente. Até mais!